Pessoal, Shalom, sou a pastora Cristiane Correia, dona do canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas. No nosso vídeo de hoje, eu vou falar a respeito dos comentários hipócritas em torno da profecia direcionada a Maria Marçal. Já deixo claro que aqui no vídeo a intenção não é, por exemplo, julgar a vida de ninguém, até porque eu não conheço, mas mostrar o que acontece quando nós julgamos alguém ou o que ouvimos, não pelo reto juízo, como Jesus ensina em João capítulo 7, versículo 24. Muitas pessoas estão fazendo julgamento pela aparência, não pela palavra. Então, desde já, convido você que chegou aqui neste vídeo a ficar até o final e aí você analisa o que estou falando aqui e o que você vai ouvir pela palavra. Fique à vontade para deixar o seu comentário no final do vídeo. Também, se não é inscrito aqui no canal, no final do vídeo, se desejar se inscrever aqui, também fique à vontade. Se desejar já deixar o like, também fique à vontade. Quem já conhece aqui o nosso canal sabe do compromisso que temos aqui com a palavra de Deus, pois o canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas é um canal exclusivo de estudos bíblicos. Sim, estudos bíblicos, com o propósito de discipular pessoas para Jesus, edificando essas vidas pela palavra. Por isso, o nosso tema de hoje é os julgamentos hipócritas em torno da profecia direcionada à cantora Maria Marçal. Eu quero logo deixar claro aqui, eu não conheço a cantora em sua família, não conheço o pastor que profetizou, revelou, alertou, tá? Não conheço, então não posso julgá-lo, pois não o conheço. E se o julgasse, não estaria errado. Eu estaria errada se eu fizesse o julgamento de forma hipócrita e fora da palavra. Então, antes que você diga que ninguém pode julgar ninguém, já vá logo ficando ciente que sim, é bíblico julgarmos, mas o julgamento precisa ser pela reta justiça, não pela aparência. João capítulo 7, versículo 24. Amém? João capítulo 7, versículo 24. Então, mergulhando já nas Escrituras Sagradas, eu já quero começar dizendo para você o seguinte. Eu gravei aqui um vídeo onde eu fiz o julgamento acerca da profecia da cantora Maria Marçal, né? A profecia que foi direcionada a ela, onde nesta profecia, eu não vou postar aqui, vou deixar o link aqui na descrição, se você ainda não viu essa análise, tá? E quiser ver e confirmar o que eu estou dizendo aqui, vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo, amém? Então, neste vídeo, eu fiz o comentário, né? Eu fiz uma análise muito breve, por sinal, a respeito da profecia que foi direcionada à cantora Maria Marçal, uma menina de 13 anos. Vale ressaltar isso aqui. É só uma adolescente, ela só tem 13 anos, tá? Então, o que acontece? Fiz uma análise sobre a profecia e, sim, não tem respaldo bíblico. A profecia não veio de Deus. Não veio de Deus. E nesse vídeo de hoje, eu vou me aprofundar mais. Não vou citar o que está lá no outro vídeo, né? Mas vou acrescentar acerca do julgamento dessa profecia. O que é que acontece? Na profecia, o pastor, ele disse que Deus falou para ele, né, revelou para ele, que um espírito, tá? O mesmo que se apossou, preste atenção, que se apoderou, né, do cantor J.A., está querendo, se apossar também da Maria Marçal. Foi o que ele disse que Deus falou para ele. Só que tem uma coisa aqui que é interessante, que é preciso a gente atentar, é que é o fato do seguinte: ele disse que Deus falou para ele, revelou para ele, né,
uma reunião no inferno. Uma reunião no inferno. Só que tem um porém. Não existe reunião no inferno, até porque no inferno o diabo não está. O diabo não está no inferno. Ele disse que Deus revelou para ele uma reunião no inferno. Mas como é que Deus vai revelar algo que não existe? Onde a sua palavra, a sua própria palavra, mostra o contrário. Primeiro ponto, não existe reunião no inferno. Onde é que Satanás vive? Olha o que Satanás responde ao Senhor em Jó, capítulo 1, versículo 7. Satanás responde ao Senhor dizendo: E o Senhor disse a Satanás, de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, de ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. Observe bem que quando Deus ele pergunta a Satanás de onde ele vem, ele já disse de onde ele vem. Ele disse que ele está onde? Ele disse que ele está passeando sobre a terra, indo e vindo sobre a terra, subindo e descendo. Então você percebe que Satanás não está no inferno, Satanás está na terra, Satanás está, e isso influenciando no mundo espiritual. Através do mundo espiritual, tá? Ou do mundo espiritual, ele acaba interferindo no mundo físico. Então ele anda, como também Pedro fala a respeito, né? Pedro, na primeira epístola de Pedro, vamos ver aqui, né? Pra gente confirmar, é bom a gente falar a palavra. Então já vai segurando aí, não saia deste vídeo sem você vir até o final. Vou mostrar aqui, né? Alguns comentários hipócritas, um em especial, esse é o motivo pelo qual vim gravar esse vídeo, porque pra mim esse aí foi ou por que não dizer o pior de todos os comentários, ok? Vou ler pra vocês. Olha só o que Pedro diz na sua primeira carta. 1 Pedro, olha o que ele diz aqui, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, está escrito, sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor. Veja que o diabo não está no inferno. Ele anda em derredor. Em derredor de quem? Em derredor da igreja. E a igreja está onde? A igreja está na terra. Então ele está ao derredor, claro, do mundo espiritual, ele está ao derredor como um leão. Como um leão que ruge buscando a quem possa tragar. Você percebe agora? O diabo ele fica procurando alguém que ele possa tragar. Suponhamos que você está em um grupo de 50 pessoas. Todos estão ali, ó, um cuidando dos outros, um protegendo o outro, vigilantes, sóbrios. O inimigo, ele não vai conseguir alcançar. Assim como o leão. Como é que o leão age? O leão fica procurando uma presa que esteja vulnerável. Aquela que está vulnerável, que está ali, dando brecha para o inimigo, ele vai e traga, ele vai e destrói. Só que tem uma observação aqui. E a observação que eu quero mostrar se encontra em João, capítulo 10, versículos 27, 28 e 29. Olha o que diz o Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as me deu, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu Pai. Observe bem, o diabo, ele está ao derredor buscando a quem possa tragar. Sabe quem é que ele vai alcançar a tragar? Nessa busca? Só os que não fazem parte das ovelhas de Jesus. Por quê? Porque os que são de Jesus, o diabo não pode alcançar, não pode tirar da mão de Deus. Então preste atenção numa coisa. Primeiro lugar, Satanás não está no inferno. Então não tem reunião no inferno. Segundo, na revelação que ele conta, ele diz que o Senhor disse para ele que o diabo falou assim na reunião. Ele disse que o diabo falou assim na reunião. Que ele iria, né, parar a menina, parar a Maria Massal, né? Que ele precisa pará-la. Por quê? O próprio diabo diz assim, disse ele, né? Diz o pastor, que o diabo disse o seguinte: preciso parar ela, porque ela será uma bomba na mão de papai. Nesse momento aqui, diante dessa revelação, eu vejo o quê? Eu vejo o diabo planejando interferir no plano de Deus, atrapalhar os planos de Deus, impedir de Deus executar seu plano na vida daquela menina. Aí agora vem aqui,
Me responda uma coisa. Jó 42:2 está escrito: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou planos podem ser frustrados. Isaías capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Você percebe que ninguém pode interferir nos planos de Deus, ninguém pode atrapalhar, ninguém pode impedir de Deus executar seus planos? Então, na revelação que o pastor diz que teve, né, que Deus deu a ele da Maria Marçal, o que é que ele diz? Ele diz que o diabo planeja parar a menina, porque a menina vai ser uma bomba atômica. Então, você percebe que, ao mesmo tempo, é como se o diabo soubesse o futuro da menina? É como se, ao mesmo tempo, o diabo olhasse e visse, olhasse para a menina e dissesse, ela é uma benção, então eu vou parar ela agora, porque lá na frente, ela vai ser uma bomba na mão de papai. Você está percebendo? Essa profecia aqui não tem coerência bíblica, não tem harmonia? E outra coisa, vale ressaltar aqui que a esse ponto eu falei no vídeo que está aqui na descrição do canal, ou na descrição do vídeo. Eu deixei claro o seguinte: o diabo não chama Deus de papai. Não chama. Não chama. Então, porque o próprio pastor diz que Deus falou para ele, que o diabo disse. Então, o que é que acontece? Nos comentários que vieram no meu vídeo, alguns entenderam, viram perfeitamente, claramente. Eu sei que ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas uma coisa é certa, precisamos ser, como é que eu posso falar, termos uma opinião única a respeito das escrituras. Não é cada um tem a sua opinião. Então, se uma profecia, uma revelação, uma mensagem não tem harmonia com a palavra de Deus, essa profecia, ela não deve ser aceita em hipótese alguma. E é onde muitos estão errando. Por quê? Porque eles estão colocando a pessoa que profetizou acima da própria palavra de Deus. Porque quando eu olho e eu vejo que aquela profecia, ela não tem harmonia com a palavra, então eu já logo chego à conclusão que não veio de Deus. Também eu não estou dizendo que veio do diabo, porque a carne do homem também fala. Muitas vezes a pessoa olha a aparência e já diz, eu estou sentindo. Ou olha para a pessoa, já vai julgando, que é o que aconteceu. Observe bem esse comentário, que agora vai vir os comentários. Esse comentário eu recebi há 2 dias. Repito, por isso, este é o motivo deste vídeo, que eu não ia mais falar sobre esse assunto, né? Então, venho falar porque, para mim, esse foi o pior de todos os comentários contrários que eu recebi. Esse aqui é o pior. Veja o que diz esta senhora, essa mulher, não sei. Veja o que ela diz. Pastora, só não vê quem não quer. Essa menina tem voz masculina, tem jeito de homem, só não vê quem não quer. Não precisa de profecia para saber que é questão de pouco tempo e isso irá acontecer. A verdade dói. Ela viu a profecia do pastor e ela olhou a aparência da menina, porque a menina, ela tem um trejeito. O que é trejeito? Expressões, tá? Movimentos corporais. Vale deixar, fazer essa ressalva aqui do seguinte: a menina não se utilizou de nenhuma substância para engrossar a sua voz. Ou seja, a voz dela é assim. Ela não precisou se valer de nenhum tipo de medicamento para engrossar a sua voz. Então, se ela tem essa voz, porque ela nasceu, ela cresceu, ela está crescendo e ela desenvolveu essa voz, como é que alguém vem e diz, vem julgar ela pela sua voz? Julga ela pelo seu trejeito, pela sua expressão corporal. E ainda mais dizer que é questão de tempo para essa menina cair, porque ela olha isso e acredita que é isto. Para mim, este foi o pior comentário de todos os que eu recebi no meu vídeo. E deixo mais claro ainda, esse
esse comentário completamente hipócrita. Hipócrita por quê? Porque ela não julgou, ela não fez um julgamento pela palavra, ela fez um julgamento pela aparência da menina. Ela não julgou pela vida da menina, ela julgou pela aparência da menina. Ela não olhou para a vida da menina e disse, essa menina vive no caminho errado. Não, porque se ela olhar para a vida da menina, ela vai ver que a menina está no caminho de Deus. Mas não, ela olhou para a aparência da menina e ela não foi a única que fez isso. Você percebe? Quando eu digo que os piores estão dentro da igreja, porque foi alguém que me criticou até por isso, e é verdade. E quando eu digo os piores, eu falo os piores pelo fato de que está no meio de nós, fingem ter a mente de Cristo, mas não tem. O ímpio, quem está lá fora, julga pela aparência, fala o que quer, mas dentro da igreja as coisas devem ser diferentes. Deve ser completamente diferente. E muitos não se portam assim. Por isso que eu digo que os piores estão dentro da igreja. Porque quando se trata do mundo a gente já espera. E dentro da igreja? E dentro da igreja a gente espera o quê? A gente espera o amor, o perdão, a misericórdia. Aí vem alguém com um comentário completamente hipócrita completamente. Isso aqui, esse julgamento dessa pessoa, se ela olhar, Mateus capítulo 7, verso 1, quando Jesus diz assim, não julgueis, para que não sejais julgado, Jesus está falando desse tipo de julgamento, julgamento hipócrita. Porque ela está medindo, olha, ela julgou a menina pela aparência, ela mediu a menina, tá? Ela mediu, ou seja, ela julgou a menina pela aparência, a forma, a maneira que ela usou da aparência da menina para julgar, para chegar à conclusão de que a menina lá no futuro vai cair porque a menina é assim, porque a menina é assim. Tá? Esse é o entendimento dessa pessoa. E ainda mais ela segue dizendo assim, fico com pena desse pastor que entregou a profecia. Veja, ela soube julgar a menina pela aparência, mas não analisou a profecia do pastor. E a tal profecia não tem nenhuma harmonia com a palavra de Deus. E muita gente disse, mas ele fez um alerta. Ele não fez um alerta, porque se ele quisesse fazer um alerta, ele simplesmente, iria, primeiro, ele iria no privado, porque hoje você pode falar com qualquer pessoa, você tem acesso, você tem como falar nas redes sociais, chegar e dizer assim, eu tenho uma mensagem de Deus para você. E mais, se é de Deus, Deus vai criar um meio. Deus vai criar um meio, Deus vai preparar tudo para que a profecia seja entregue, se é de Deus. Se Deus disser assim para mim, Cristiane, vai entregue a profecia para o pastor fulano, e esse pastor não está perto de mim, esse pastor é famoso, esse pastor... E eu olho, eu sei que para ter acesso a ele é difícil, e Deus, a mensagem está comigo para que eu entregue, o Senhor vai preparar tudo para que eu esteja, ou frente a frente com ele, ou Deus vai dar a oportunidade de eu estar falando diretamente com ele. Porque o Deus que deu a ordem para falar, ele é o Deus que prepara tudo para que a profecia seja entregue. O problema nesta geração é que virou bagunça. Estão brincando com o Espírito de Deus. Estão brincando com o Espírito de Deus. E infelizmente pessoas dessa natureza que usam as redes sociais para julgar as pessoas pela aparência. Porque ainda tem a capacidade de dizer assim, ó, quem tem olhos ungidos consegue ver o quê? Quem tem olho ungido não vai olhar ninguém pela aparência. Ninguém. Quem tem o olho ungido, como a pessoa aqui está falando, não vai olhar ninguém pela aparência. Não vai. Então nós precisamos entender o seguinte, que não adianta. Não adianta. Olha, eu deixei logo claro que o vídeo não é para julgar a vida de ninguém. Não estou aqui julgando a vida de Maria Massal, da cantora, né? Da menina. Não a conheço, nem sua família, nem seus pais, não conheço. Não conheço o pastor que entregou uma mensagem que não veio de Deus. Ele julgou ela pela aparência, tá? Esse pastor olhou a aparência dela, olhou o trejeito dela, olhou tudo isso e profetizou. Mas tem uma coisa que muita gente está esquecendo aqui, e eu vou falar uma coisa. Quando eu olho ali, Jesus falando em João, né, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 27, 28 e 29, a gente vai ver claramente que Jesus deixa muito claro que as suas ovelhas não se perdem. Se Maria Massal está na mão de Deus, se Deus a escolheu para ela
levar o seu nome, independente, porque o problema muitas vezes são as pessoas em volta, que tem gente que não sabe, que precisa se converter na verdade, que não consegue ver um cantor, não consegue ver um pregador, que fica querendo idolatrar, essa é a verdade. Tem um bocado de idólatra, critica as religiões dos outros porque adora a imagem, e tem um bocado de crente adorando cantor, pregador, pastores, profetas, sai idolatrando. É porque nesse caso eles podem, isso é normal, isso é comum, é admiração. Então muitas vezes as pessoas começam a criticar, a menina tá aí. Preste atenção, a menina tá aí. Eu tô falando o que eu vejo as pessoas falando o tempo todo nas redes sociais. A menina tem 13 anos só, ele vai fazer 14, não sei, esse ano. A menina tá aí, levando a palavra de Deus, adorando a Deus. Aí alguém olha, não, mas J.A. caiu, Gessé caiu, Priscila Alcântara caiu. Sabe por que caíram? Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Você vai entender uma coisa agora. É preciso deixar isso muito claro. Deixa eu encontrar aqui o texto. Às vezes as pessoas olham e dizem assim, não, mas por que caiu? Ah, porque ela cantava, pregava, profetizava, e por que caiu? Olha só. Deixa eu pegar aqui o texto, tá? Eu não ia falar sobre esse texto, não me veio em mente trazer aqui no nosso vídeo, mas eu vou trazer agora, tá? Olha só. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João 2,19. 1 João 2,19. Pode agora descansar o teu coração, porque a palavra de Deus, eu sempre falo dessa importância de nós estamos assegurados pela palavra. É pela palavra. Então, eu não tenho nenhum medo aqui de falar o que eu estou falando aqui, porque eu estou falando pela palavra do Senhor. Eu confio, acredito na palavra. Eu acredito na palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 19. Você está vendo muitas pessoas estão julgando Maria Marçal hoje porque estão olhando para a vida de J.A., estão olhando para a vida de Gessé, estão olhando, né, que é Gessé Aguiar, se não me estiver enganada, a vida de Priscila Alcântara, e estão olhando aí para a vida dessas pessoas que caíram. Agora entenda por que eles saíram do nosso meio. Compreenda através da palavra porque essas pessoas saíram do nosso meio. Então não julgue porque os outros saíram dizendo que a menina também vai sair. Olha o que diz a palavra. 1 João capítulo 2, versículo 19. Eles saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, sem dúvida, teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. Você está entendendo agora? Então não adianta, não, mas ele era uma bênção. O pastor era uma bênção. Pregava muito, mas agora está no mundo bebendo a água da cisterna do mundo. Sim, estava aqui, foi embora. É porque ele não pertencia. Não estava em Deus. Jesus deixa claro em João capítulo 10, versículo do 27 ao 29. Ele conhece as suas ovelhas. As suas ovelhas conhecem a sua voz. Ele as chama e elas seguem-o. As ovelhas de Jesus não vai seguir outra pessoa, outra voz. Se Maria Marçal está em Deus, se ela é uma das ovelhas de Jesus, ela não vai se perder. Ela não vai. Então essa profecia que está circulando ainda aí, não veio de Deus. Não veio de Deus. E por que, Cris, não veio de Deus? Simplesmente pelo fato da palavra em si, da mensagem proferida, não está em harmonia com a palavra. Não existe reunião no inferno. Quem está em Deus não se perde. Satanás não pode atrapalhar os planos de Deus. Terceiro ou quarto, Satanás não conhece o futuro de ninguém. Ele pode planejar a ruína de alguém. Ele pode planejar investir contra a vida de alguém. Mas nos que está na mão de Deus, ele não ousa derrubar. Sabe por quê? Ele sabe que ele não pode tirar da mão de Deus aquele que está na mão de Deus. Quando nós olhamos ali em Jó 1 e vemos quando Deus questiona Satanás de onde vem, e ele diz o que ele andava fazendo, Deus sabia. Satanás já estava observando Jó. Satanás já estava ali, ao derredor de Jó, procurando uma brecha, não achava. O próprio diabo reconhece diante do Eterno, dizendo: tu cercaste os bens de Jó, tu protegeste Jó, cercaste todos os seus bens, cercaste sua família, cercaste tudo.
Sabe o que Satanás estava querendo deixar claro para Deus? Como é que eu vou alcançar? Como é que eu vou tocar em Jó? Se o Senhor o cercou? Você entende que até o próprio Satanás, quando ele olha, vê, esse é de Deus, ele não toca. Aquela é de Deus, ele não toca. Aquele ali não é de Deus, eu vou lá. Então, entenda isso. Olha aqui outro comentário. São comentários, cada um pior que o outro. Cada um pior que o outro. Tá? Cada um pior que o outro. Tem gente que misturou até, foi buscar até a filha da atriz norte-americana, que era assim. Ai, olha só. Deixa eu pegar outro comentário aqui. Olha esse aqui. Eu só não vou dizer nome, né, gente? Claro. Olha esse outro comentário. Só o fato de crente ficar famoso já me espanta. Ou seja, para essa pessoa, o crente ele não pode ser famoso. Tem gente que não entende o que significa fama. Nem todo mundo que chega lá em cima foi Deus que levou. Tem gente que é o diabo mesmo que leva, tá? O diabo, tem gente que é o diabo que leva. Como assim? Vai abrindo as portas, vai abrindo, a pessoa vai indo. Aí você percebe as ofertas, as coisas negativas que vêm, ofertas que é contrária à palavra de Deus. É assim que a gente percebe que não vem de Deus, certas ofertas, tá? Certas oportunidades. Então, para essa pessoa aqui, o crente ser famoso é errado. É errado. E ele segue dizendo, simplesmente, esse é o peso da fama. Quer fama, terás, mas também sofrerás. Os cantores seculares também sofrem com a fama. Essa aqui já falou da fama. É como se fosse assim, se você tá ficando famoso, é como se a visão fosse de que é errado o cristão ser famoso, tá? Então, o que significa a fama? O que é a fama? Você vai vendo, a pessoa vai se destacando, vamos lá, né? Se tratando dos cantores, vai se destacando, vai recebendo bastante convites, sendo convidados para cantar em muitos eventos, essas coisas todas. Aí a pessoa está dizendo, isso aí já é pecado, pode ter certeza que já vai cair. É assim que pensam essas pessoas. É assim que pensam. Então eu digo uma coisa para vocês. Há muitos comentários maldosos. Muito maldosos, muito maldosos. Sabe? Então, gente falando de, como é que eu posso dizer? Falando que o pastor falou a verdade, que estava alertando. Só que a questão, gente, é o seguinte. Primeiro, a profecia não tem nenhum respaldo bíblico. Mas suponhamos que, porque não tem, tá? Suponhamos que a profecia tivesse. Não era para ele chegar na rede social. Como ele mesmo disse, ele diz assim, que Deus diz para ele. Ele diz que Deus disse para ele o seguinte, já que você não tem o contato dela, grave um vídeo, poste na rede social, para que chegue até ela. Aí você vai ver que já não é Deus também. Como é que Deus vai mandar uma pessoa? Deus não tem poder para preparar tudo e a mensagem primeiro tem que chegar ao mundo inteiro para depois chegar ao destinatário? Não, Deus não é menino. Eu sempre digo, Deus usa menino, mas Deus não é menino. Deus não é menino. Concluo este vídeo dizendo o seguinte, temos que ser responsáveis. Seja pregador, seja profeta, seja cantor, seja quem for, sermos responsáveis, tá? Porque tudo aquilo que nós falamos, muitas pessoas criticaram o vídeo que foi gravado pela mãe da menina, sabe? Muita gente criticou, muita gente. Ah, porque não era para ela fazer isso, ela tinha que aceitar, isso é um alerta, mas não é alerta. Sabe por quê? Porque essa menina já é julgada pela sua aparência. A menina não pediu para ter a voz que tem, mas tem. Aí, o trejeito dela, a menina só tem 13 anos, ninguém sabe a vida da menina daqui a 7, 10 anos, 18, 15 anos, ninguém conhece o futuro de ninguém. Então, quando a gente vai falar a palavra de Deus, a gente não tem que falar pela aparência de ninguém. Por isso que eu digo, eu não posso julgar a vida do pastor que entregou a mensagem e digo... e julgo categoricamente pela palavra, a profecia não veio de Deus, essa profecia foi pela aparência,
tá? Porque ele disse que viu um vídeo dela, se arrepiou todo e Deus lhe revelou. Então, assim, é uma profecia lá, uma revelação, uma mensagem muito confusa, tá? Muito confusa, que gerou muita polêmica. Gerou. E eu digo, tem que se ter responsabilidade, tem que se ter muita responsabilidade. Porque além dele falar para uma menina de 13 anos, ao mesmo tempo, eu louvo a Deus que Deus, né? Aí a menina, eu creio dessa forma, até eu procuro crer na salvação das pessoas. Tenho orado por isso, né? Então assim, a menina tá na mão de Deus, né? Eu digo, Senhor, entrega aí, ó, cada vida em tuas mãos. Só que tem uma coisa, se ela está de fato na mão de Deus, falando agora da salvação, ninguém pode derrubar ela de lá. Nada nem ninguém. Entenda isso. E eu vi alguém dizer assim, mas muitos caíram, muitos que estavam na mão de Deus caíram. Quem diz que uma pessoa que está na mão de Deus foi arrancada de lá, não tem conhecimento da Bíblia. Então eu estou falando de Bíblia aqui. Amém? Então tenhamos cuidado. Você vai fazer um comentário em um vídeo, faça isso com responsabilidade. Tá? Faça isso com responsabilidade, faça isso com temor e tremor. Porque ainda que a outra pessoa lá do outro lado esteja errada, a gente tem que ter sabedoria. O que eu vim fazer aqui, mostrar e dizer, não veio de Deus. Não veio de Deus, não é porque é um pastor que está falando que eu vou chegar e vou dizer que é de Deus. Se a profecia não é de Deus. A própria palavra de Deus, ela mostra isso. Então nós precisamos ter muito cuidado. Em Mateus capítulo 7, o verso 15, Jesus fala a respeito dos falsos profetas. Jesus fala aos discípulos, fala aos que estavam ali no monte, né, no momento do sermão da montanha. Jesus deixa claro, cuidado com os falsos profetas que vêm até vós. Vêm no meio de vós como ovelhas, mas interiormente, no interior, são lobos devoradores. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter cuidado. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei o canal que eu tenho é um canal de estudo bíblico. E aqui sim, eu vou trazer a palavra de Deus e não vou deixar de falar da palavra de Deus porque alguém não gosta. E não é sempre que eu trago algo como é que eu posso falar? De citar nome de alguém. Mas por que eu fiz isso aqui? Primeiro, porque isso aqui já estava público, tá? Então eu vim simplesmente trazer a profecia e deixar claro que a profecia não está em harmonia com a palavra de Deus e por isso não se deve ser recebida. E que isto fique como alerta para você. Que este vídeo fique como alerta para você não sair por aí comendo todo tipo de profecia, todo tipo de pregação. Se a palavra não vem de Deus, não aceite. Tem gente que está vivendo hoje numa condição de vida que Deus não preparou para eles. Por quê? Foi o profeta que disse, foi o pastor que disse, foi a pastora que disse. Cuidado. Porque se você vive de acordo com a palavra de Deus, por que você vai estar debaixo de maldição? Então, muito cuidado. Não aceite nenhuma palavra que não venha de Deus. Ainda que isso, o profeta veio profetizar para mim se não era de Deus. Não é de Deus, não é de Deus. Não é de Deus. Aí tem gente que diz, não, mas não pode julgar, porque se julgar é errado. Mas se a profecia for de Deus vai se cumprir e não sei o quê. Enquanto isso, pensando dessa forma que não pode julgar a profecia, os falsos profetas estão por aí se multiplicando, porque o povo fica calado diante da falsa palavra. Eu sigo julgando profecia, julgando profeta, porque a palavra de Deus nos dá respaldo para isso. E tem muitas vezes, tem vídeos meus aqui, quando eu subo nos púlpitos para pregar, eu sempre digo, analise o que eu estou pregando, se está pela palavra. Não está pela palavra não aceite. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. E já deixo claro para você, não é inscrito aqui ainda? Venha fazer parte da nossa comunidade, mergulhando nas escrituras sagradas. Vai ser um prazer ter você aqui junto conosco. Nossas lives de ensinamento são sempre todas segundas e sextas-feiras, às 20 horas da noite. O nosso programa Pão Diário, toda semana, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 horas da manhã, com a mensagem e o clamor em prol da tua vida e da tua família. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um beijo no coração, shalom para todos e até o próximo vídeo.